amigos do canal, espero que estejam todos bem. Vocês sabiam que a Igreja Evangélica no Brasil começou com apenas alguns missionários e hoje é uma das maiores forças religiosas do país? Mas como isso aconteceu? Quais desafios precisaram ser superados ao longo dos séculos? No vídeo de hoje, vamos revelar essa trajetória fascinante de fé, resistência e transformação que impactou toda a nossa sociedade. Então, já deixa o like, se inscreve no Páginas da Humanidade e vem com a gente nessa viagem pela história. Os primeiros sinais e o contexto colonial. Durante o período colonial, o Brasil foi fortemente marcado pela fé católica, imposta e cultivada pela coroa portuguesa. No entanto, mesmo em meio à hegemonia do catolicismo, alguns ideais e práticas protestantes começaram a circular de forma esparsa, especialmente através de contatos com outros países e dos relatos de viajantes. Esses primeiros vestígios, embora tímidos e limitados, plantaram sementes para uma futura diversidade religiosa. A chegada dos missionários e o início da diversidade religiosa. No século XIX, com a abertura dos portos e a influência crescente de ideias liberais e modernizadoras, os missionários protestantes, sobretudo vindos dos Estados Unidos e de países europeus, encontraram espaço para atuar. Ainda que a atuação fosse restrita e, por vezes, alvo de desconfiança, esses primeiros esforços introduziram no Brasil conceitos teológicos e práticas litúrgicas diferentes da tradição católica. Com o avanço do movimento abolicionista e das mudanças sociais que sacudiam o país, os protestantes começaram a conquistar espaço, principalmente nas grandes cidades, oferecendo uma alternativa espiritual que dialogava com as transformações e os anseios por liberdade e renovação. A emergência do pentecostalismo e a explosão do movimento evangélico. O verdadeiro ponto de virada para o movimento evangélico brasileiro ocorreu no início do século XX com a chegada do pentecostalismo. Inspirados pela fervorosa espiritualidade das experiências vivenciadas no Azusa Street Revival em Los Angeles, missionários como o sueco Gunnar Wingren e o dinamarquês Daniel Berg fundaram em 1910 o que viria a ser um marco na história do pentecostalismo no país. Essa nova corrente, caracterizada por cultos intensos, manifestações carismáticas e uma forte ênfase na experiência pessoal do Espírito Santo, encontrou um terreno fértil em um país que vivia profundas transformações sociais e econômicas. O apelo direto à experiência e a promessa de renovação espiritual e social fizeram com que o movimento se espalhasse rapidamente, alcançando tanto os centros urbanos quanto as regiões mais periféricas. Consolidação, diversificação e impacto social. Nas décadas seguintes, o movimento evangélico passou por uma fase de consolidação e diversificação. Surgiram inúmeras denominações e correntes, cada uma com suas ênfases teológicas e estilos de culto. Essa multiplicidade contribuiu para que o universo evangélico se tornasse um espaço dinâmico de debates, adaptações e, sobretudo, de respostas às demandas sociais. Essa atuação comunitária também incentivou a mobilização política, especialmente a partir da segunda metade do século XX, quando grupos evangélicos passaram a influenciar decisões legislativas e políticas, criando, por exemplo, a chamada bancada evangélica no cenário político nacional. Essa atuação comunitária também incentivou a mobilização política, especialmente a partir da segunda metade do século XX, quando grupos evangélicos passaram a influenciar decisões legislativas e políticas. O século XXI, globalização, mídia e novos desafios. No Brasil contemporâneo, a Igreja Evangélica ocupa um espaço de destaque, não apenas no âmbito religioso, mas também no cultural e político. A expansão dos meios de comunicação, especialmente a televisão e, mais recentemente, a internet, permitiu que líderes evangélicos atingissem um público amplo e diversificado, ampliando a influência de suas mensagens.
Por outro lado, esse crescimento também impôs desafios. O movimento evangélico precisa lidar com questões de pluralidade interna, debates sobre a teologia da prosperidade, críticas quanto à aproximação com o poder político e a necessidade de se adaptar a uma sociedade cada vez mais plural e secular. Em resposta, muitas comunidades e lideranças buscam renovar seus métodos de atuação, promovendo um diálogo mais aberto com as diversas correntes do pensamento e com as demandas sociais contemporâneas. E agora a conclusão. A trajetória da Igreja Evangélica no Brasil é, antes de tudo, uma história de encontros e transformações. Desde os primeiros missionários que ousaram desafiar a hegemonia católica, passando pelo vibrante movimento pentecostal que se espalhou pelos cantos do país, até os dias atuais em que a fé evangélica se entrelaça com as dinâmicas sociais e políticas do Brasil, esse percurso reflete a capacidade de adaptação e renovação das ideias e práticas religiosas. Assim como a própria história da humanidade, marcada por ciclos de mudança e reinvenção, o movimento evangélico continua a escrever novos capítulos em uma narrativa que é, ao mesmo tempo, profundamente pessoal e coletivamente transformadora. E essa foi a incrível trajetória da Igreja Evangélica no Brasil. Vimos como tudo começou com os primeiros missionários, enfrentando desafios em um país dominado pelo catolicismo, passando pelo impacto do movimento pentecostal e chegando ao crescimento impressionante que vemos hoje. Também falamos sobre como as igrejas evangélicas influenciaram a sociedade, a política e a cultura brasileira ao longo do tempo. Se você gostou desse conteúdo e quer acompanhar mais histórias fascinantes sobre a humanidade, se inscreva aqui no Páginas da Humanidade. Deixe o seu like para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e compartilhe com seus amigos que se interessam por história e religião. Isso nos incentiva a continuar trazendo conteúdos de qualidade para vocês.